primeiramente, bom dia, né, para todo mundo, para todos que estão aqui. É um prazer estar aqui presente nesse momento para falar de um assunto tão pertinente, né, que é a ansiedade. Meu nome é Raqueline Portela, eu sou psicóloga, eu trabalho com a psicologia clínica, sou especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Hoje eu também atuo com a terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma abordagem muito diretiva, focada no aqui, no agora, nesse momento presente. É claro também que a gente não discrimina o passado, porque existe muita coisa lá, né, que vai impactar nesse momento presente, mas a terapia realmente ela é focada nesse aqui e nesse agora, né, nessas condições, nessas dificuldades que o paciente apresenta nesse momento. Então, atualmente eu trabalho em duas clínicas, né, em Feira de Santana, com casos muito específicos, transtornos de ansiedade, depressão, questões também de borderline, bipolaridade. Então, são diversos transtornos que hoje eu atuo, assim também como dificuldades no relacionamento, dificuldades de autoestima, enfim, são vários contextos mesmo, né, de adoecimento, onde as pessoas trazem ali e a gente consegue manejar. Atuo também com os atendimentos, né, com psicoterapia online, tanto online quanto presencial também. Tem essa novidade hoje? Tem também atendimento online, que ele vai funcionar da mesma forma do presencial, né? As mesmas técnicas, estratégias, a única diferença é que ao invés da pessoa ir até o consultório, ela vai ter a praticidade, né, de fazer ali a sessão em casa mesmo. É porque é a caso de pessoas que são tímidas mesmo e não tem coragem de ir pessoalmente olhar nos olhos, né, aquele papo direto aí, mas tem coragem muitas das vezes de online ter esse bate-papo. Sim, com certeza. E hoje é uma realidade. Hoje as pessoas preferem mais atendimento online do que presencial. Ah, bom, né? Novidade, essa eu não sabia. Sim. A gente vai aprendendo. Mas para mim, o Elton Araújo, né, é um prazer recebê-lo aqui no Irará Notícias, ao lado da Dona Solange, do Josafá Ferreira. Sim. Nós que realizamos diariamente o nosso programa Irará Notícias, de segunda a sexta. Mas vamos lá, vamos começar com ansiedade. Vamos lá, então. Né? O que é mesmo ansiedade? Vamos lá. Essa é a pergunta fundamental. Sim, é a pergunta-chave, né? A gente sabe que hoje a ansiedade ela está no ranking mundial, né? Hoje, após a pandemia, teve um aumento de 25% nos casos de ansiedade, de depressão. Então, hoje ela se encontra aí no topo mesmo. E a ansiedade, na realidade, ela faz parte do organismo da gente, né? A gente, enquanto seres humanos, qualquer pessoa tem ansiedade. Peraí. Faz parte do organismo. Do organismo. É natural em qualquer ser humano. É natural. Só que o que é que acontece, né? Aquela ansiedade natural é a que te prepara para algo. Então, se você vai fazer uma prova ali, você estuda. É aquela ansiedade para estudar, para poder fazer a melhor prova possível. Se você vai fazer uma apresentação ali, você estuda para falar bonita, aquela coisa toda. Então, é uma ansiedade que te prepara. Certo. Mas a partir do momento que essa ansiedade ela começa a te impactar, causar sintomas desconfortáveis, aí a gente já aciona um alerta, né? Pode ser uma ansiedade patológica, que é aí que está a questão. Então, essa ansiedade patológica, ela vai causar no indivíduo desconforto, como taquicardia, suor excessivo, às vezes sem ter calor, a pessoa está ali suando, tendo calafrios, nervosismo, irritabilidade. Então, assim, insônia também, alimentação irregular, aumento ou perda de peso. Então, começam a surgir esses sintomas, eles vão se intensificando e a pessoa chega em um estado de adoecimento clínico muito grande, que é o que a gente chama de transtorno mesmo de ansiedade. E aí esse transtorno ele pode se configurar como um transtorno de ansiedade, um TAG, né, que é generalizado, pode ser fobias, né, específicas, a pessoa tem medo de elevador, medo de altura, né, são medos também específicos, medo em falar em público. Então são vários tipos aí, dentro do contexto de ansiedade, que eles vão aí se configurando mesmo. É? Complicado esse negócio. Tudo isso dentro da gente. Tudo isso dentro da gente, só que de acordo com determinadas, né, questões ao redor, porque a gente sabe que o ser humano ele é biopsicossocial, né? Ele é biológico, ele é psicológico, ele é social. E durante o dia a gente é atravessado por diversas situações, né? Então, tem uma dificuldade ali no trabalho, tem uma dificuldade ali no relacionamento. São dificuldades que vão sendo frequentes e ao ponto que isso acontece, a pessoa pode entrar em um estado de adoecimento, né? Então, tem ansiedade no trabalho, ansiedade na escola, ansiedade infantil, ansiedade no adulto, ansiedade no idoso. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho vários pacientes idosos que sofrem com ansiedade, né, a partir de 70 anos em diante. Então, o manejo clínico, por exemplo, já é diferente de um paciente de 30. Né? Então, tem toda essa flexibilidade também. Rapaz, eu acho que eu estou precisando de tratamento.
Agora, analisando tudo isso dentro da ansiedade, né? Que é vamos por assim, uma raiz imensa que leva a várias vias e afeta da criança ao idoso. Sim. Né? Então, isso indica que a gente pode ter sérios problemas durante toda a vida que pode aumentar essa ansiedade. Com certeza, exatamente. E após o ocorrido mesmo, né, da pandemia, esses casos eles se intensificaram. Deixa eu só melhorar seu microfone aqui, porque eu vou pedir que direcione mais a fala ao microfone. Ao microfone, assim. Isso. Hoje em dia, né, após a questão da pandemia, por exemplo, então se intensificou ainda mais com a questão do isolamento social, né? Então as pessoas ficavam ali isoladas, ficavam apreensivas de se contaminar, de alguém da família se contaminar. Eu particularmente também perdi um tio, né, o meu tio Samuel Portela. Então, assim, as pessoas tinham esse medo realmente intenso, e a gente sabe que era um medo realista, né, porque a gente estava diante de uma pandemia onde a gente nunca tinha vivenciado algo como esse. Então, as pessoas desenvolveram vários transtornos, né, vários transtornos, não só ansiedade, como depressão. O Elton mesmo sinalizou ali a questão da reportagem, do suicídio, isso hoje é uma realidade. Eu ia entrar nesse assunto. Isso. Pode levar ao suicídio? Seria uma das perguntas. Assim, a ansiedade, né, em si, né, ela não vai causar, vamos dizer, que a morte do indivíduo. Existem aqueles sintomas, né, a pessoa que tem ansiedade, quando ela está em uma crise de ansiedade ou também em um ataque de pânico, por exemplo, ela acha que realmente vai morrer, né, que vai ter ali um infarto, que algo de terrível vai acontecer. Isso tudo é ansiedade. Só que a ansiedade, ela não é fonte confiável, né? Então, ela tem que racionalizar ali aquelas emoções no momento. Isso aprende-se em terapia, né? Através do acompanhamento. Mas aí, quando a pessoa está em um estado de ansiedade muito intenso e, consequentemente, esse estado ele não é tratado, ela pode entrar em um processo depressivo. E aí é onde a gente aciona mais um alerta também para a família. Porque nesse estado depressivo, a pessoa entra em um isolamento social muito significativo, né? A pessoa tem prejuízos clínicos significativos, a pessoa ela tem ideação suicida. Então, por exemplo, pessoas que têm ideação suicida, a gente, enquanto profissional, já faz um planejamento de segurança, onde a gente tem que ali quebrar o sigilo, informar a família do que pode estar acontecendo. Então, por exemplo, retirar cordas, retirar objetos cortantes, retirar comprimidos, porque as pessoas realmente elas têm esse índice maior de se matar. E às vezes as pessoas dão sinais, né? Então, assim, às vezes as pessoas, quando elas querem cometer suicídio, por exemplo, elas marcam com amigos, assim, que tem um tempinho que elas não viram, né? Pra ter ali, vamos dizer que a última conversa. Elas deixam cartas, né, suicida, então algo nesse sentido. E elas falam, né, que elas não estão aguentando mais, elas dão alguns sinais. Só que tem pessoas que não percebem, até a família mesmo também não auxilia nesse sentido, né, e consequentemente a pessoa comete o suicídio mesmo. Dona Solange, alguma pergunta, algum assunto que a senhora queira tratar com a Raqueline? Eu queria falar assim, em relação às crianças, né, assim, para os pais que estão nos ouvindo, assim, quais são os sinais, né? Assim, a forma dos pais estarem alerta com as crianças que têm ansiedade, né? Quais são os sintomas, a forma, o comportamento, né? De anormal. Exatamente. Hoje em dia, as crianças, né? É uma realidade também. Atualmente, em uma das clínicas que eu atendo, a gente tem aí, basicamente, uns 30% dos pacientes são crianças, e crianças a partir de 2 anos. Então, para você ter uma ideia. Espera aí um ponto. Sim. Crianças a partir de 2 anos? Sim. A partir de 2 anos já apresentam comportamentos ansiosos, também associados ao TDAH, né, que é a questão do déficit de atenção, dislexia também. Então, essas crianças, elas apresentam ali das duas, por exemplo, irritabilidade, dificuldade de aprendizado na escola. Quando você solicita algo a ela, não consegue receber de uma maneira, vamos dizer, que mais assertiva, então ela já vai ali com uma agressividade maior, comportamentos que a maioria das pessoas chamam de birra, né? Então, esses comportamentos aí, eles já começam a se apresentar como sintomas de ansiedade. Então, também, fatores mais físicos, né? Para a pessoa conseguir identificar melhor. Roer unhas, né? Tem algumas partes do corpo também que eles começam ali a mexer, a se machucar. Então, roer unhas, pode se cortar também, que a gente chama de automutilação, autoflagelo. Essas crianças também, elas podem ter, por exemplo, se elas vão brincar em algum local, elas, dentro daquele local ali, elas procuram se machucar de alguma forma, meio que para chamar a atenção desses pais.
Então, assim, os pais, na realidade, precisam ter esse olhar mais atento no sentido de estar presente, no sentido de conversar. Hoje em dia, a gente tem crianças que chegam pra gente e falam que os pais não conversam com eles. Que os pais chegam, vão mexer no celular, vão, né, fazer uma outra coisa e eles ficam ali. Então, eles às vezes querem falar como foi na escola, querem falar como foi ali durante o dia. E os pais não dão essa atenção. Então, essa criança, ela fica ali dentro daquele mundo dela, não tem ninguém para falar, desabafar. Então, o que resta a ela é o quê? É realmente ficar ali sozinha com ela mesma. E essa ansiedade, ela tende a se intensificar, na realidade. O negócio é sério, né? É sério. É muito sério. Eu vejo certos comportamentos aqui. Eu parei de te ouvir aqui, né? Não, mas aí Dona Solange lhe ajuda aí. Aqui eu estou lhe ouvindo bem. Pronto. Porque eu é que não posso parar de lhe ouvir aqui. Né? Porque aqui é a parte técnica. Sim, tá. Né? Aqui é a parte técnica, eu não posso deixar de ouvir. Mas fique tranquilo aí. Então, mas voltando a essa questão do comportamento das crianças, né? A gente vê de vez em quando algumas crianças querendo chamar a atenção dos pais. Né? E os pais ficam até ameaçando a criança. Pode bater, cortar isso, ou cortar aquilo. Essa questão da pressão escolar em cima da criança também. Né? Porque a criança, o mundo dela é diferente do nosso. O nosso, nós estamos preparados para responsabilidades, entre outras coisas. Criança, dependendo deles, se eles puderem brincar 24 horas, eles vão brincar 24 horas. Mas claro que a gente tem que dar as medidas. Olha, aqui agora não, aqui agora é a hora do estudo. Mas tem gente que quer que a criança seja fora... Quer que entenda tudo, né, Welder? Do normal. Exatamente. Porque às vezes a criança, como ela falou, ela está fazendo algo ali para chamar a atenção do pai, da mãe. Só que aí, por exemplo, o pai está ocupado, a mãe está ocupada fazendo algo. Ah, menino, me deixa aqui, não sei o que, menino, para com isso. Só que ele quer conversar, ele quer chamar a atenção, para aquele tempo ser ali para ele. Só que nem o pai nem a mãe deu atenção, ele vai acabando ficando restrito e vai se isolando dos pais. Então, ali vai mexendo com os sentimentos dele. Exato. E uma coisa também importante, Simone, justamente essa questão, né, do comportamento de birra, né, que a criança às vezes adota, que os pais ali não entendem, mas é justamente isso, né, procurando essa atenção que os pais não dão, né. Então, a partir do momento que os pais eles não conseguem dar essa atenção aos filhos, não conseguem ali se importar, vamos dizer que com aquilo que eles trazem, às vezes as crianças estão ali conversando, falando alguma coisa, e quando chega ali no final da conversa, ela pergunta, e aí, pai, você me entendeu? E aí, mãe, me entendeu? Aí os pais respondem, não, eu nem ouvi o que você falou. Então, a criança, ela acaba se desgostando, né, de conversar com os pais, onde não existe essa comunicação assertiva, realmente, e acaba novamente voltando ali para o mundo dela. Então, isso vai se intensificando. As pessoas hoje em dia não acreditam em ansiedade na infância, não acreditam na depressão na infância, só que é uma realidade, né? E a gente precisa estar atento a isso. É praticamente uma doença manifestada. Exatamente. E tem uma outra questão também que é importante sinalizar aqui, é a questão das crenças, né? Como essas crenças? As crenças, elas estão relacionadas àquilo que você escuta lá na infância. Então, por exemplo, a criança chegou em casa, fez ali uma atividade muito boa, tirou uma nota muito boa, vai mostrar o pai, a mãe com aquela alegria toda, e os pais falam assim, não fez mais do que a sua obrigação. Então, aquilo para a criança, né, ela internaliza. Como ela é uma criança, ela não consegue racionalizar, mas fica lá dentro dela. Ao ponto que ela vai crescendo, amadurecendo, isso começa a ser externalizado. E de que forma? Essa criança ela começa a ser extremamente, ter uma autocobrança muito extrema. Para ela tem que ser perfeito, tudo tem que ser perfeito. Ela não pode errar em nenhum momento, porque se ela errar, ela vai ter uma reprovação daqui, uma reprovação dali. Então, essas crenças, elas ficam enraizadas. Uma outra também que eu acho importante trazer aqui é a crença daquilo, por exemplo, a criança, um menino, né, que é o que mais acontece. Um menino está ali na infância ali chorando, né, ele está ali chorando por algo que aconteceu, e o pai chega para ele e fala assim, homem não chora. Isso para a criança é forte, para o pai pode não ser nada, mas para a criança, quando ela internaliza aquilo, é muito forte. Então, quando ela cresce, ela fica aquela criança que não consegue, aquele adulto que não consegue falar sobre emoções, não consegue falar o que sente, né? Não consegue conversar com as pessoas. E isso acaba também adoecendo. Então, a gente entra aí no ponto das crenças internalizadas, né?
Quem cantou que o homem chora foi Pablo, foi? Foi Pablo que cantou? Acho que foi. Eu, hein? Homem chora, viu, minha gente? Eu mesmo choro. Eu sou chorão. E é importante, né, chorar. Eu sou chorão. Agora, ainda dentro dessa questão ansiedade, eu tenho, aqui a cabeça está raciocinando um monte de coisa. Eu não sei se eu falo de relacionamento, se eu falo da terceira idade, né? Se eu vou falar da juventude, porque tem tanto. Não, vamos sair da criança, vamos para a juventude? Vamos lá. É bastante ansiedade na juventude. Sim. Eu acho que é sua área, porque você disse que já acompanha esses rapazinhos e essas moçonas aí 16, a partir dos 16 anos, né? Em diante. Vamos falar dessa turma? Vamos lá. Hoje em dia eu acompanho, né, adolescentes a partir de 16, 17 anos, então um público variado a partir dessa idade, até 75, 80 anos. Mas essa juventude em si, hoje, ela vem realmente com esses requisitos daquilo que eu falei, das crenças, né, que são muito internalizadas. Então, hoje a gente tem jovens que são extremamente inseguros, autoestima também extremamente rebaixada, né? Então, juventude insegura, autoestima rebaixada, são pessoas que se comparam o tempo inteiro. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas falam muito dessa questão da ansiedade, a gente fala muito sobre isso, a gente sabe que está no ranking mundial. Mas quando alguém me pergunta qual é esse mal mesmo da sociedade, eu costumo dizer que é a comparação. E hoje os jovens, eles se comparam o tempo inteiro. Não porque fulano de tal tá assim assado, eu tô assim assado. Então, essa comparação faz com que esse índice de ansiedade aumente, que eles queiram estar como as outras pessoas estão, e a gente sabe que isso não é uma comparação realista. Eu costumo dizer que quando você vai se comparar, você precisa se comparar com você mesmo. Então, quem você era 5 anos atrás e quem você é agora. Essa comparação que é justa.